Aquelas crianças louvavam a Deus nesse altar. Eu entendi que a preciosidade de uma criança é algo muito importante na vida de uma mãe e na vida de um pai. Porque nós bem sabemos, irmãos, que os nossos filhos é herança de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que os nossos filhos é herança do Senhor para nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos entender e compreender que todas as vezes que Deus iria usar alguém na face da terra, o diabo ele sempre invertia pesado. Para quê, pastor? Para tentar impedir aquela pessoa até mesmo de chegar aonde Deus havia escolhido, aonde Deus havia prometido. Mas nós bem sabemos, irmãos, que todos aqueles que têm um chamado de Deus, ele pode passar até mesmo no vale da sombra da morte, mas o chamado de Deus tem que se cumprir na vida dele ou na vida dela. A Bíblia diz que até mesmo o povo de Deus estava cativo no Egito. Todos nós conhecemos esta passagem bíblica e todos nós conhecemos a história dos hebreus, quando viveram um período de cativeiro ali no Egito, sendo escravizado por Faraó e até mesmo ali passando diversas dificuldades e humilhações. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que aquele povo estava no cativo, mas aquele povo era um povo que tinha a marca da promessa. Aquele povo estava sendo humilhado, aquele povo apanhava, aquele povo era zombado, escarnecido, mas aquele povo era um povo chamado o povo de Deus. A Bíblia diz então que ali aquele povo vai passar, irmãos, um período até mesmo de humilhação, um período até mesmo de sofrimento, um período onde eles trabalhavam de dia e de noite construindo pirâmides para Faraó, e em troca daquilo ali eles não recebiam salário, eles eram até mesmo escravos de dia e de noite. Mas como eu acabei de dizer, quando Deus ele promete algo na minha e na sua vida, o tempo da humilhação ele pode até chegar, mas ele também tem a hora de acabar. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, se você tem um chamado, se você tem uma promessa, se você foi escolhido, você pode até estar vivendo no Egito, mas Deus vai te arrancar do Egito para te colocar onde Ele te prometeu. E no livro que nós lemos, irmãos, a palavra que outrora nós meditamos no livro de Êxodo, capítulo 2, o subtítulo desta palavra vai até mesmo relatar o nascimento e a educação de uma criança por nome Moisés. Todos nós conhecemos Moisés, nós já ouvimos falar e nós já até mesmo conhecemos a passagem bíblica que relata quem foi Moisés sobre a vida do povo de Deus. Mas o que eu quero trazer para a tua vida nesta noite não é acerca até mesmo de Moisés. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para que você entenda que Moisés ele foi um elemento surpresa de Deus, para até mesmo trazer algo que aquele povo estava clamando, buscando e pedindo há diversos anos. A Bíblia diz então que Deus agora ele vai ouvir do céu a oração daquele povo que estava no Egito passando por um período difícil, um período de humilhação. Então a Bíblia vai mostrar, irmãos, que Faraó sendo usado pelo adversário, Faraó afligia o povo de Deus, os hebreus, o povo que tinha a marca da promessa. E cada vez que Faraó afligia aquele povo, quanto mais Faraó batia, quanto mais Faraó escravizava, quanto mais Faraó colocava o serviço pesado, quanto mais Faraó até mesmo tentava parar aquele povo, a Bíblia diz no livro de Êxodo, de capítulo 1 a seguir, que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo de Deus crescia. O que é isso, pastor? É porque, irmãos, quem tem promessa de Deus pode ser até afligido por Satanás, mas Satanás vai ter que entender uma coisa: o que vale na vida do povo de Deus não é as armas dele, não é a palavra do homem,
nome. O que vale na vida do povo de Deus é a promessa que Deus liberou para mim e para você. E a promessa ela se cumpre dia após dia na nossa vida, em nome de Jesus. E quanto mais Faraó maltratava o povo, mais o povo crescia. Porque quem tem promessa de Deus, a tendência é só crescer. Então o Faraó começa a perceber, junto com os soldados, que os hebreus é a maior população dentro do Egito. E quando Satanás começa a perceber que o povo de Deus está prosperando, crescendo e se multiplicando, ele começa a querer usar as suas artimanhas para parar o que Deus tem na vida minha, na vida sua e na vida do povo de Deus. A Bíblia diz que então Faraó percebe-se que o povo de Deus multiplicava muito mais que os egípcios. E quando o povo de Deus se multiplica dentro do Egito, eles vão temer. Temer o que, pastor? Eles vão temer, porque aquele povo era um povo forte. Aquele povo era um povo que servia ao Deus vivo. Aquele povo era um povo que não se curvava aos deuses do Egito. E aquele povo era um povo que tinha a marca da promessa. Então o Faraó vai até mesmo temer que aquele povo viesse guerrear contra os egípcios. Faraó então vai dar uma ordem, irmãos. Ordem essa que Faraó até mesmo vai chamar as parteiras hebreias que ali estavam, porque aquelas mulheres davam luz nas tendas, não levavam nos hospitais. A Bíblia diz que então Faraó vai liberar uma ordem para aquelas mulheres, dizendo: toda criança do sexo masculino que nascer dentro do Egito é para ser morta. Que ordem é essa? Faraó estava dizendo: toda criança que nascer do sexo masculino é para ser morta. Somente as mulheres irão viver. A Bíblia diz que então Faraó determinou que todas as crianças naquele período que viessem nascer até mesmo dos hebreus dentro do Egito teria que ser morto. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora tem duas parteiras hebreias, Arabanto e Assudiquemenépia, que vão temer a Deus, que vão saber que aquilo ali era contra a vontade de Deus. E aquelas parteiras, elas não vão obedecer a voz de Faraó. Quando elas até mesmo vão se deparar com alguma mulher dando a luz, elas não vão matar as crianças, mas elas vão chegar para o rei e vão dizer: Senhor, eles são muito poderosos, as mulheres hebreias são muito fortes, e quando nós chegamos para fazer o parto, aquelas mulheres sozinhas, elas já conseguiu dar a luz. A Bíblia diz então que dentro do Egito agora Faraó está planejando o quê? Planejando acabar com o futuro do povo de Deus. Faraó está tentando matar as crianças do sexo masculino para que eles não viessem reproduzir dentro do Egito. Qual era a missão de Faraó? A missão de Faraó era matar as crianças do sexo masculino e deixar somente as crianças do sexo feminino nascer. Para quê, pastor? Para até mesmo pegar as crianças que fossem do sexo feminino, quando já na idade avançada, para elas coabitar com os moradores ali, até mesmo do Egito. Faraó queria casar os egípcios com as hebreias. Mas eu quero dizer para você nessa noite, enquanto Satanás está arquitetando a derrota do povo de Deus, Deus já decretou tua vitória. Enquanto o diabo está tentando parar o que Deus prometeu, Deus já forjou a arma. O que arma é essa? A arma que destrona o diabo e os seus demônios, para a promessa dele se cumprir na minha e na sua vida. A Bíblia diz que então, irmãos, Faraó libera a ordem, mas as hebreias, as parteiras hebreias não vão obedecer. E ali dentro do Egito,
Deus vai permitir um casamento. Diga comigo, um casamento. A Bíblia vai dizer que um certo homem da casa de Levi casou-se com uma descendente de Levi. Levi foi um daqueles que era a descendência do povo de Deus. E a Bíblia diz que casando-se esse homem com esta mulher, Deus vai permitir nascer na onde? Dentro do Egito. Então eu aprendi com Deus que quando Arão chama esse homem e essa mulher por nome de Joquebede, ela se casa com Arão, Deus vai permitir uma união na onde? Dentro do terreno do adversário. Para quê? Para fazer nascer a arma que Deus iria usar para libertar o povo do cativo. Mas só que a ordem de Faraó, irmãos, tinha sido estabelecida. Olha para mim aqui, para você não perder o foco da mensagem. Faraó disse: toda criança do sexo masculino que nascer é para matar. E agora Deus permite o quê? Arão casado é mesmo com Joquebede. Eles vão fazer uma união dentro do terreno do adversário, dentro do Egito. E agora, dentro daquele lugar, daquele ambiente, Deus vai permitir que o quê? Que Joquebede venha engravidar-se. Mas a ordem de Faraó era para que as crianças viessem mortas. E Joquebede agora está grávida. E Joquebede está grávida de um menino. No coração de Joquebede, ela vai temer que aquela criança viesse ser morta. Mas deixa eu te dizer, quando Deus escolhe dentro do ventre, irmão, Deus cuida. Quando Deus separa dentro do ventre, Deus guarda. Quando Deus te escolhe dentro da mãe da sua mãe, pode Satanás dar ordem, mas a última palavra é do Senhor. Joquebede iria dar luz. E na casa de Joquebede agora, irmãos, todas as casas, olha para mim, os soldados egípcios, eles não dormiam, eles não, que igreja? E nós sabemos que quando eles não dormiam, eles não ficavam sentados. Dentro do Egito, o soldado fazia rondas. O soldado andava por todas as ruas. O soldado passava próximo de todas as casas. E agora, Joquebede está grávida de uma criança. E essa criança é um menino. A Bíblia diz que até mesmo agora, depois que esta mulher dar a luz, ela vai observar o quê? Que a criança era muito formosa. Irmão, mas quando Joquebede dá a luz, todas as mães que estão aqui sabem, quando a criança sai do ventre, a criança chora. E se todos os soldados estavam fazendo ronda, aquela criança, ela não era muda. Aquela criança, ela tinha que chorar. Mas só que quando agora, ai Jesus, isso é muito forte, Joquebede dá a luz, a criança vai chorar. Mas só que Arão está vendo Joquebede dar luz. E quando Joquebede dá luz, eles vão se alegrar. Por quê? Porque a criança era muito formosa. E quando Joquebede dá luz a Moisés, Moisés vai chorar. Mas se o soldado ouvisse o choro de Moisés, Moisés seria morto. Sabe o que eu entendo dentro dessa palavra? Enquanto Joquebede dava luz e Moisés chorava, Arão cantava louvores para tampar o choro da criança. Pastor, não estou entendendo, deixa eu te dizer. Enquanto a promessa está chegando, vai adorando a Deus. Joquebede dá luz, Moisés nasce, Moisés chora e Arão louva. Vem comigo. A Bíblia diz agora que Joquebede vai esconder Moisés por 3 meses. E o que me chama mais a atenção é que durante 3 meses é o período que toda criança ela chora desesperadamente. Por quê? Porque quando a criança sente cólica, não tem nada que encare o choro da criança. Só que a Bíblia diz que a ordem de Faraó era para matar os meninos que nascessem. E dentro da casa de Arão e da irmã Joquebede, agora tem uma criança. E o período desta criança de 3 meses não vai ser um período de silêncio. Por quê? Porque Moisés iria passar pelo período de cólica. Ele iria até mesmo a viver o que toda criança vive.
Mas só que agora, irmãos, que entra a revelação de Deus. Moisés vai nascer. E dentro da casa de Arão, dentro da casa da irmã Joquebede, tem um filho por nome de Arão e uma filha por nome de Miriam. Moisés agora até mesmo nasce. Arão não ia dar conta de quê, pastor? De estar louvando a Deus toda hora que a criança chorasse. O soldado estava fazendo ronda em todo o Egito. Para quê? Para tentar matar todas as crianças hebreias que nascessem naquele lugar. Só que agora a Bíblia diz que Joquebede consegue esconder Moisés por 3 meses. Meu irmão, deixa eu te dizer, tem bênção que vem na minha vida e na tua vida que nós não podemos mostrar ela logo de estalo. Nós temos que guardar, e ela vai aparecer só na hora que Deus quiser. Joquebede esconde a criança. E agora eu creio que eles vão fazer uma reunião em família. Os soldados estão rondando a cidade. E a ordem era para matar toda criança do sexo masculino. Toda a vizinhança estava tendo choro. Por quê? Porque Faraó já havia matado algumas crianças naquele lugar. Em muitas casas tinha lágrima, tinha pranto, tinha tristeza, tinha luto. Por quê? Porque as mulheres deu à luz. E Faraó conseguiu pegar as crianças para ser morta. Alguns dos hebreus que nasceu depois do decreto da ordem de Faraó foram mortos. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Joquebede conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E quando eu li a palavra, Deus abre o leque da revelação. E Deus me deu por entender que na casa de muita gente estava tendo lágrima, mas que na casa de Joquebede tinha alegria. Deixa eu dizer para ti, na casa de muita gente pode o negócio estar pegando, está feio, a crise pode estar batendo na porta e pessoas estão derramando lágrima, mas na tua casa você vai cantar o hino da vitória. Joquebede conseguiu esconder Moisés. E agora eu creio, irmãos, que a irmã Joquebede vai reunir com Arão, que era o pai de Moisés, e vai chamar até mesmo agora os seus 2 filhos, Arão e Miriam. E vamos dizer assim, que eles fazem uma reunião em família dizendo: olha, os soldados estão procurando uma criança para matar. Essa criança Deus que nos deu. E se nós não armarmos uma estratégia, eles vão ouvir a criança chorar e eles vão levar a criança para ser morta. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus: o que Deus te dá, o diabo não toma. E agora creio eu que eles estão numa reunião em família dizendo assim: ó, vamos fazer um quarteto de quê? Vamos revezar. Todas as vezes que a criança chorar, um adora ao Senhor. Todas as vezes que a criança abrir a boca para chorar, Miriam canta. Chorou de novo, Arão canta. Chorou de novo, Arão canta. Chorou de novo, eu vou adorar. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa palavra? Tem muitas pessoas tentando arrancar a bênção que Deus te deu, mas se você estiver adorando a Deus, a tua adoração vai calar a voz do problema. E quem queria matar vai ter que ver a tua família adorando e exaltando o Senhor. Ei, faz isso um quarteto. E agora é o seguinte: a criança não vai parar de chorar. Diga para o seu irmão, pode deixar a criança chorar. Porque quanto mais ela chorar, mais nós adoramos. Moisés chorou, Miriam, glória, glória, aleluia. A vizinhança não vai entender.